Olá, muito boa noite Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira, com muita informação de qualidade e prestação de serviço ao vivo, hein? Para você que está em casa. Logo mais nós vamos falar por Skype com o Marcelo da Rocha Carvalho, que é psicólogo e terapeuta comportamental infantil pela Universidade Católica de Santos e psicoterapeuta comportamental pela USP. Com ele nós vamos tratar dos efeitos da pandemia no nosso comportamento, Celso. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Lígia Machado, que é chefe do Serviço de Imunologia do Hospital Beneficência Portuguesa. O tema é o panorama dos testes de diagnóstico da Covid-19 no Brasil. E ainda nesta edição, governador João Dória deve anunciar plano para a saída gradual da quarentena no estado. A telemedicina como aliada da população e de profissionais da saúde no combate ao novo coronavírus. E você vai conhecer também a cidade do interior de São Paulo, que não tem nenhum registro confirmado da doença. Antes, nós voltamos e vamos direto para o nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e aqui na capital. Bom, já são 40.581 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 2.575 mortes no Brasil. Em 24 horas, foram 113 novos óbitos e 1.927 novas confirmações. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 14.580 registros da doença e 1.037 mortes. Em 24 horas, são mais 313 casos no estado, com 22 novos óbitos. Na capital paulista já foram confirmados 10.624 casos e 847 óbitos. Foram 236 novas confirmações em 24 horas. O hospital de campanha do Anhembi, na zona norte de São Paulo, registrou a primeira morte neste fim de semana. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós falamos aqui do hospital de campanha do Anhembi. São 2 hospitais de campanha já funcionando na cidade de São Paulo. Aqui do Anhembi com quase 50% da sua capacidade. São 887 leitos já entregues à população, de um total de 1.800. E lá no estádio do Pacaembu são 200 leitos. O Pacaembu já trabalha com sua carga total de leitos disponíveis à população da cidade de São Paulo. E como você falou, neste último final de semana, acabou o hospital de campanha aqui do Anhembi, registrando mesmo o primeiro óbito. Foi um senhor de 79 anos que veio a falecer e não foi informado se ele tinha ou não alguma doença que pudesse agravar este quadro. Sobre sala de acolhimento, nós estamos desde a hora que chegamos aqui apurando a informação se realmente a sala de acolhimento aqui no Anhembi e também no Pacaembu estão à disposição dos familiares que estão com pacientes internados. O que seria essa sala de acolhimento? É uma sala onde a pessoa viria para buscar informações do paciente, do seu parente que estaria supostamente internado, tanto aqui no Anhembi como no Pacaembu. Era uma ideia do governo, mas isso, segundo informações que apuramos por aqui, isso ainda não está acontecendo. Quem tem alguém internado, tanto no Anhembi como no Pacaembu, recebe informação apenas por telefone. Nós conversamos com algumas pessoas hoje aqui e perguntei se eles vieram para a sala de acolhimento. Eles disseram não. Graças a Deus eu vim buscar o meu parente. E conversando com o pessoal da segurança, não entra ninguém aqui, só vem para dar entrada do paciente e depois para buscá-lo. Então, não temos essa sala de acolhimento em funcionamento, mas todos com quem eu conversei, todos estão sendo informados através do telefone da situação dos seus parentes que estão internados, tanto aqui no Anhembi como lá no hospital de campanha do estádio do Pacaembu. Vamos à última atualização dos números do hospital de campanha pela Secretaria Municipal de Saúde. Na última atualização, aqui no Anhembi são 887 leitos, no total de 1.800, 887 já à disposição, são 129 ocupados neste momento, 122 estão pacientes em leitos de enfermaria, 7 em leitos de estabilização, tivemos 13 altas de acordo com o último boletim e também 4 transferências. No Pacaembu,
com 200 leitos também à disposição dos pacientes. São 81 leitos ocupados nesse momento, quase 50% da capacidade, 75 pacientes na ala de enfermaria e são 6 na ala de estabilização. 21 altas no hospital de campanha do Pacaembu, de acordo com a última atualização, e 4 transferências. Vale lembrar que, além desses 2 hospitais que falamos, o Pacaembu e esse aqui no Palácio das Convenções do Anhembi, nós também temos um outro hospital que está sendo levantado lá no complexo do Ibirapuera. Com 240 leitos, a previsão é de que esse hospital possa ser entregue já no dia 1º de maio à população. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E um dia após apoiar ato que pedia intervenção militar, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom e disse que defende o Supremo e o Congresso abertos e transparentes e que ele próprio é a Constituição. O presidente disse ainda esperar que essa seja a última semana de quarentena, porque o povo não pode ficar em casa com a geladeira vazia. Bolsonaro deu as declarações na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, hoje pela manhã. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da República. Eu sou realmente a Constituição. Isso. E mais uma vez minimizou as mortes causadas pelo coronavírus. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade? Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. Isso. Segundo informações da Central de Inteligência do Governo, que analisa dados das 4 principais empresas de telefonia celular, as taxas de adesão ao isolamento social continuam abaixo do índice considerado ideal no estado, que é de 70%. E o governador de São Paulo, João Dória, deve apresentar na próxima quarta-feira um plano de saída gradual da quarentena no estado de São Paulo. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações sobre esse plano. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso, Michele, boa noite a todos. Hoje não teve aquela divulgação tradicional dos números aqui em São Paulo, aquela coletiva com a participação do governador e do prefeito. Houve sim a divulgação dos números, mas não teve a coletiva. No entanto, o vice-governador Rodrigo Garcia, ele deu aí uma informação importante, que foi essa reabertura do comércio, reabertura gradual. Ele anunciou hoje, mas esse plano de reabertura vai ser detalhado na próxima quarta-feira, depois do feriado de amanhã. De feriado de Tiradentes. E aí, como é que vai ser essa reabertura, né? O que o Rodrigo Garcia adiantou hoje para os jornalistas foi que vai ser uma reabertura gradual e respeitando a realidade social e econômica de cada região. Isso deu a entender que vai ser um trabalho conjunto com as prefeituras. Ele disse também que vai ser necessário observar a incidência, né, do novo coronavírus em cada localidade para também respeitar aí o crescimento do número de casos e com isso fazer um cruzamento de dados com os serviços de fato essenciais para cada região. Provavelmente deve ser um anúncio em conjunto com um anúncio do governador João Dória em conjunto com o prefeito Bruno Covas na quarta-feira. Expectativa muito grande, portanto, para saber como é que vai ser esse plano. A gente lembra que até o dia 10 de maio vai continuar vigorando a quarentena, portanto, essa medida de reabertura só vai passar a valer depois do dia 10 de maio. E a expectativa, portanto, aqui em São Paulo é para saber como é que vai ser esse anúncio conjunto entre o governador e o prefeito na capital, para saber quais serão os serviços listados como de fato essenciais para essa primeira etapa de reabertura gradual. A gente não tem detalhes ainda de como é que vai ser, se vai ser por setores da economia ou por regiões da cidade, portanto esse detalhamento vai ser feito, anunciado na quarta-feira dessa semana. Bem, hoje também foi atualizado aquele percentual de isolamento no estado, percentual que é medido por uma central de inteligência criado pelo governo em conjunto com as 4 principais operadoras de celular, aquele índice que a gente vem falando, né?
É um índice que vem com um delay de um dia, portanto, o que foi anunciado hoje é referente a domingo e foi de 59% no estado. Portanto, domingo, ontem, esse isolamento no estado, essa taxa foi de 59%. No sábado, havia sido de 50%, portanto, aí houve um pequeno crescimento, mas ainda está bem longe da média de 70%, considerada ideal pelas autoridades de saúde, para que a gente consiga achatar a chamada curva de incidência da doença e assim realmente abaixar a contaminação aqui no estado. Portanto, a gente segue acompanhando para saber como é que vai ser esse anúncio da quarta-feira da reabertura gradual do comércio no estado de São Paulo e aqui na capital, e também acompanhando esse índice do isolamento que, pelo dado mais atualizado, foi de 59% neste domingo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado, Luciano. E só dá para a gente pensar nessa eventual flexibilização se as pessoas respeitarem a quarentena enquanto está implantada. Se não houver esse respeito, dificilmente vai ser possível flexibilizar lá na frente. Que fique bem claro isso. Portanto, se você puder, fique em casa. E com a chegada de material da Coreia do Sul, o governo de São Paulo promete zerar a fila de espera para testes do novo coronavírus até o fim do mês. O prazo para zerar a fila é o dia 27 de abril, próxima segunda-feira. A espera, que já foi de 16 mil testes, hoje é de pouco mais de 4 mil. Na madrugada de sábado, o governo recebeu o segundo lote de 575 mil kits adquiridos da Coreia do Sul e agora o total de testes chega a 1.300.000. A carga desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, sob um forte esquema de segurança. Os exames do tipo PCR serão usados por 38 laboratórios públicos, privados e universitários que foram habilitados para a Covid-19 e que são coordenados pelo Instituto Butantan. Atualmente, a prioridade é para análises de amostras relativas a casos graves da doença, de profissionais da área de saúde e óbitos. O governo diz que em maio poderá processar até 8 mil testes por dia e assim melhorar o mapeamento do coronavírus em São Paulo. E a partir da segunda quinzena, iniciar a testagem em massa da população com testes rápidos. E foi confirmada a primeira morte de um preso pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a vítima, José Irã Alves da Silva, era idoso e hipertenso. Ele morreu no domingo na Santa Casa de Sorocaba, onde estava internado desde o dia 9 de abril com sintomas da Covid-19. José Irã cumpria pena em regime fechado desde maio de 2016 na penitenciária 2, Dr. Antônio de Souza Neto de Sorocaba. Segundo a SAP, o presídio passou a monitorar os colegas de cela do preso, além de ter suspendido o banho de sol para a população carcerária por precaução. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Enel, companhia distribuidora de energia elétrica que atende 24 municípios do estado de São Paulo, decidiu pôr em prática um plano de contingência. A ideia é reduzir a quantidade de profissionais da empresa que fazem as leituras dos medidores residenciais nas ruas. A medida vale por 90 dias. Veja com José Paes. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo, suspendeu a leitura presencial dos medidores. A orientação é para que os consumidores façam a própria leitura durante esse período. Para quem não fizer a leitura, o valor cobrado será a média dos últimos 12 meses. Segundo a Enel, o procedimento pessoal da leitura é simples e bem rápido. As explicações estão nos canais digitais da empresa, tanto no aplicativo quanto na agência virtual. Para fazer a medição, o cliente precisa ir até a caixa de relógio da Enel, anotar um dos números que estão lá e tirar uma foto. Depois, ele deve abrir o aplicativo, fazer o login, colocar a foto e registrar qual é o número. Para entrar em contato com a Enel, o cliente pode ligar para o telefone 0800 7272 120 ou acessar o site da empresa. E a Sabesp adotou medidas para evitar que a população fique sem água durante a pandemia do novo coronavírus. A empresa, que é responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, decidiu aumentar em 5% o fornecimento residencial. E, além disso, a Sabesp anunciou que está isentando do pagamento 2 milhões de pessoas cadastradas na tarifa social durante os meses de abril, maio e junho. Nesse período, essas pessoas não receberão a cobrança de água.
E à medida que o novo coronavírus se espalha e os moradores se veem isolados dentro de casa, cresce um dado alarmante: os pedidos de socorro envolvendo mulheres. Do início da quarentena até agora, as queixas de violência doméstica no estado aumentaram em mais de 20%. Por outro lado, as medidas protetivas registraram queda de 28%. Os números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que houve uma queda no total de solicitações de medidas protetivas nas 2 primeiras semanas do mês de abril. Os pedidos de vítimas de violência doméstica caíram 38% na primeira quinzena do mês, quando comparados com o mesmo período do mês de março. A queda, segundo os pesquisadores, é atribuída à quarentena por conta do novo coronavírus, que acabou inibindo as mulheres de procurarem ajuda. Os pesquisadores acreditam que, mesmo assim, pode ter havido aumento de casos. Isso porque no mês de março todo, o aumento tinha sido de 31% no número de casos. Foram 2.500 medidas de proteção decretadas contra 1.934 no mês anterior. Já o total de prisões em flagrante subiu 54%, passando de 177 em fevereiro para 268 em março. As 134 delegacias de defesa da mulher no estado estão funcionando normalmente neste período, 10 delas atendendo 24 horas por dia. Também é possível fazer o boletim de ocorrência pela internet. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Marcelo da Rocha Carvalho, psicólogo e terapeuta comportamental infantil pela Universidade Católica de Santos e psicoterapeuta comportamental e cognitivo especializado pela USP. Com ele vamos tratar dos efeitos da pandemia no nosso comportamento. Marcelo, aproveitando até o gancho da última matéria, acabamos de ver uma piora nos índices de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Qual a explicação para isso? Boa noite e seja bem-vindo. É muito próximo, muito a todo mundo. Mas você está vivendo agressor, você já é uma vítima, você tem idade, a tendência tudo isso piores. Probleminha no áudio do Marcelo. A gente vai dar uma volta daqui a pouquinho no áudio e já volta com o Marcelo. Daqui a pouquinho a gente já toma a entrevista. Tá. Mais de 6 milhões de trabalhadores informais e economicamente prejudicados pelo novo coronavírus sacaram hoje os R$600 do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Apesar do processo de recebimento ser facilitado pelo aplicativo da Caixa, muitos alegam que não conseguem ou têm dúvida no acesso e, por isso, as filas continuam se formando nas portas das agências. Veja na reportagem de Marcelo Bazégio. Mais de 6 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial de R$600 nesta segunda-feira, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal que tiveram sua análise aprovada. O governo já desembolsou 11,36 bilhões de reais para 16,6 milhões de brasileiros até a última sexta-feira. Nesta segunda, os beneficiários do chamado Corona Voucher chegaram a 22 milhões de pessoas. Segundo a Dataprev, que faz o processamento de dados do governo federal, pouco mais de 45 milhões de pessoas já foram aprovadas para receber o auxílio emergencial. Mas quem mais precisa desse benefício vem enfrentando bastante dificuldade para regularizar sua situação e poder receber a quantia, tendo inclusive que se dirigir a agências da Caixa Econômica Federal, apesar de o banco assegurar que todo o processo pode ser realizado online. Tem alguns dados, o meu mesmo, os meus documentos não estão dando não encontrados, e os documentos estão tudo certo. Eu tinha que vir aqui na Caixa. Olha o tamanho dessa fila para me pegar. Para efetuar o cadastro, não é tão difícil, é fácil, né? Só que assim, a análise deles demora muito, e aí a gente às vezes fica em dúvida, né? Eu, por exemplo, sou cadastrado no Cadastro Único, eu e minha esposa, e a gente ter que vir à Caixa
tipo no susto, não sabe se vai sacar, se tem, se não tem, se vai sacar e se não vai, né? Mas assim, a gente tá aqui com a esperança que vai dar certo, com fé em Deus vai dar certo. A gente que é autônomo, né? Eu sou autônomo, a gente necessita muito disso, porque assim, parou geral, a gente tá parado, a gente tá desempregado, então vai ajudar muito, né? Apesar de não conseguir evitar as aglomerações, a Caixa Econômica Federal traçou uma estratégia para reduzir o fluxo de pessoas em suas agências. O banco estabeleceu um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial possam sacar a quantia a partir do dia 27 de abril. Quem nasceu em janeiro e fevereiro já poderá sacar os R$600 na próxima segunda-feira. Nascidos em março e abril poderão retirar o dinheiro dia 28. No dia 29, quem nasceu em maio e junho. Dia 30 para quem nasceu em julho e agosto. Dia 4 de maio para os nascidos em setembro e outubro. E no dia 5 de maio para os nascidos em novembro e dezembro. Por enquanto, quem já recebeu a quantia poderá apenas movimentá-la virtualmente. Transferências ilimitadas entre contas da Caixa Econômica Federal estão permitidas e até 3 transferências para outros bancos por mês pelos próximos 90 dias. Além disso, também é possível pagar boletos e outras contas como luz, água e telefone. Vale lembrar que para ter direito aos R$600 durante os próximos 3 meses, é necessário ser maior de 18 anos, com CPF regularizado, não possuir emprego formal e não ser titular de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Também é preciso ter uma renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, além de não ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O mundo vive uma pandemia sem precedentes. Só no Brasil, o número de casos confirmados hoje está próximo dos 40 mil. Mas como o nosso território nacional tem dimensões continentais, ainda é possível encontrar cidades com nenhum registro da Covid-19. E nem precisa ir tão longe assim. Na área rural do estado de São Paulo, favorecida pela distância natural dos grandes centros urbanos, a disseminação da doença segue passos mais lentos. O que não significa dizer que os moradores e a prefeitura não estejam em alerta para evitar a contaminação. Vamos ver na reportagem de Jonas Campos. O sol é o mesmo, mas parece iluminar essa pequena cidade de um jeito diferente. Nem tudo são flores, mas Cesário Lange vive uma realidade no mínimo fora da curva em tempos de pandemia. A pouco mais de 140 quilômetros da capital paulista, esse é um dos raros municípios do estado de São Paulo que ainda não tem casos confirmados do novo coronavírus. Aqui na cidade a gente tem 10 casos notificados até o momento, nenhum confirmado, já foram 6 descartados. Enquanto o novo ministro da Saúde do governo federal aparecia ao vivo na TV, nossa equipe registrava imagens da principal unidade básica de saúde de Cesário Lange, que adotou um esquema de triagem e monitoramento especiais. Essa ala isolada para atender e concentrar apenas casos de pacientes com sintomas da Covid-19 estava cheia, mas só de médicos. A cidade também tem esse hospital e aparelhos respiratórios para eventuais casos de maior complexidade da doença. Mais do que isso, tem uma equipe dedicada a evitar a chegada da pandemia, que já provou ser sinônimo de colapso. Fica sempre o receio e o medo. E aquela atenção especial para quem tem o sintoma, para a gente conseguir fazer um isolamento eficaz para que isso não espalhe. Somos uma cidade pequena, é lógico que a gente não tem nem leito de UTI, a gente tem respirador, mas a gente não tem leito de UTI. É melhor pecar pelo excesso do que esperar para prevenir, é muito melhor. Por mais que as pessoas achem que há exagero, mas a vida é passageira e nós vamos passar por ela. E a coisa de mais valor que nós temos é a vida. A habitual fila do banco estava lá, juntando pessoas, mas a praça principal assim, deserta, em plena sexta-feira, dizia algo importante? Excelente exemplo de que o isolamento está dando certo. Eu acredito que ficar sempre com o mesmo discurso desde o começo, eu acho que a coerência, que é uma coisa que a gente está pegando desde o começo, está fazendo com que as pessoas entendam mais a situação pela qual a gente está passando e a gente tenha um êxito maior. Nós decidimos desde o começo acompanhar a parte médica. No dia 14, por aí,
a gente detectou que tinha um sinal na cidade que causou uma reunião de emergência. E já para o dia 17, hoje, coincidentemente, já faz um mês que estamos decretado. Paramos as aulas e no dia 23 parou o comércio. A Ana Cláudia fechou por 2 semanas e agora está atendendo clientes apenas agendados no salão de beleza. Ela é de Osasco, mas já mora há 9 anos em Cesário Lange. Eu gosto da cidade, é uma cidade bem calma e graças a Deus a gente não está tendo nenhum caso desse coronavírus. O isolamento na prática tem sido de altos e baixos e diverge opiniões entre os próprios moradores. O senhor tem ficado bastante em casa? Só em casa, não sai. Só em casa? É, só em casa. Entendi. Porque a gente está sabendo já o que está acontecendo e a gente sabe. Não é ficar trancado em casa aí, esperando o mundo se acabar, não. Não é o apocalipse ainda, não. O seu Mareval, também aposentado, é de São Paulo, capital, mas tem passado boa parte da quarentena na chácara que tem por aqui. Talvez o pessoal se cuide um pouco mais, como é mais arejado, assim, eu digo, em quantidade de gente, seja melhor de se cuidar. Dos quase 19 mil habitantes de Cesário Lange, cerca de 30% vivem nos arredores da cidade, na zona rural. A distribuição geográfica das casas e das pessoas é um dos fatores que, naturalmente, ajudam a potencializar o isolamento social por aqui. Além disso, Cesário Lange é uma cidade sem prédios, sem trânsito, já que nem semáforo tem, e sem transporte coletivo tradicional, o que ajuda a evitar aglomerações. Por ser um município pequeno, o monitoramento da população é mais eficaz. Tanto é que o Dr. Oliver nos confirmou que os primeiros atendimentos de casos suspeitos foram realizados em domicílio, evitando a ida de possíveis contaminados ao posto de saúde. O coronafone, número que pode ser discado pelos cidadãos, também é uma forma de dar apoio e prestar esclarecimentos. Tem dado certo, porque até então nossa casuística é baixa. Não dá para falar de sorte, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem feito desde o começo é importante, está tendo esse impacto positivo nos casos. Na terra do comércio, agora fechado em boa parte, da cana-de-açúcar, do turismo religioso e de um grande resort, não tem beijo, abraço e nem aperto de mão. Não tem unanimidade nas opiniões da população, não tem nem metade do faturamento financeiro em relação ao ano passado. Mas tem uma disposição geográfica favorável e uma linha de isolamento sendo seguida pelas autoridades no combate à pandemia, que já transformou o estado de São Paulo no epicentro do Brasil, com mais de 1.000 mortes e mais de 14 mil casos confirmados. Nenhum deles em Cesário Lange. Não tem como a gente apostar que não vai chegar aqui. É uma aposta muito grande, uma aposta de vidas, né? Então eu acredito que se todo mundo seguir o que a gente tem falado, que está dando certo, eu acredito que a gente vai passar numa situação mais confortável do que muitas cidades da região que já têm óbitos. A cidade continua preparada para o pior, mas segue como uma das raras exceções do estado sem casos do novo coronavírus, enxergando luz sem precisar do fim do túnel. Ah, nossa abençoada Cesário Lange, um beijo para todo mundo de lá, viu? Olha, nós recebemos aqui hoje na bancada do Plantão da Saúde a doutora Lígia Machado, que é chefe do Serviço de Imunologia do Hospital Beneficência Portuguesa e possui especialização em alergia e imunologia pela Unifesp. O tema da nossa entrevista é o panorama dos testes de diagnóstico da Covid-19 no Brasil. Doutora, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Doutora, tem uma série de testes, parece, existentes aí no mercado para a detecção do novo coronavírus, né? Então, que testes são esses? Qualquer pessoa pode fazer? Na verdade, eu acho que ele não está disponível. E qual que é a diferença do teste normal para aquele teste rápido? Tá. Bom, primeiro os testes disponíveis que a gente tem hoje no Brasil é o PCR, o que é o PCR? É a pesquisa de um pedacinho do vírus para a detecção se você está com a doença. Então, ele é feito ou como se fosse um cotonete, um raspado nasal, e agora eles estão testando em algumas instituições esse cotonete na orofaringe também, para a detecção do vírus. Temos as sorologias também, que são as sorologias, o que são? São a pesquisa dos anticorpos, que é o que a grande maioria está muito ansioso em saber se entrou em contato, se produziu, se está protegido, se não está.
As sorologias, a gente tem 2 tipos. O normal, que você diz, acredito eu, que seja o teste do sangue, que é a sorologia que pesquisa a IgG e a IgM no sangue. E o teste rápido pesquisa esses mesmos anticorpos. O IgG é um anticorpo que mostra uma imunidade. Então, seria como se você tivesse protegido contra esse vírus. O que acontece? Que ainda não se sabe os valores efetivos dessa proteção, se você realmente, porque esses testes ainda, até no último boletim da Anvisa, eles podem fazer reação cruzada com outros coronavírus. Então, às vezes, a sensibilidade ainda estão sendo muito testadas. O que é sensibilidade? Sensibilidade é o potencial de um exame de dar o diagnóstico fidedigno, preciso que aquele exame tem. E isso que está sendo testado. Ainda os exames disponíveis, eles têm uma sensibilidade. O PCR é o melhor para doença aguda. O mundo ideal seria a gente... Todo mundo tem. É o da Coreia do Sul, esse? Testar e isolar só quem precisa, mas a gente está numa pandemia. Insumos faltam no mundo. Então, a gente não consegue fazer isso. Então, eu acredito que o governo esteja cada vez mais tentando disponibilizar mais testes para tentar, de fato, melhorar essa questão de isolamento e diminuir o tempo dessa falta de mobilidade. Dessa falta de mobilidade no Brasil. Até para que a gente possa ter também números reais realmente de Exato, contaminados, de mortos, de doentes, porque a gente tem números, hoje temos um recorde de 24 horas, mas ainda assim existe uma subnotificação que ela é admitida em todos os âmbitos, né? Setor estadual, setor federal. E aí a pergunta que eu faço é, quando vai ser possível a gente zerar isso? A gente tem uma defasagem de 2 semanas às vezes. Isso eu acho que ninguém tem essa resposta ainda. Quando a gente vai zerar? O que é possível fazer então para a gente ter uma resposta mais rápida? O que, na verdade, eu acho que o governo está tentando fazer, e o governo que eu digo, o nosso ministro atual, ele está tentando, de fato, disponibilizar esses exames para a gente tentar liberar e, através dos estudos, tem vários institutos fazendo trabalhos para tentar mostrar achar essa alta sensibilidade nos exames para distribuir para a população e tentar testar o máximo possível. Isso que seria o ideal, né? Seria o ideal, então, que nesse momento é o que a gente ainda não tem. Não tem isso ainda, né? Então, alguns testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 foram aprovados. Como que eles funcionam, esses testes rápidos? O teste rápido, ele é uma gotinha de sangue que o resultado sai em 10 a 30 minutos. Mas dá para confiar? Então, o que se tem visto é assim, hoje em dia, como é liberado um teste? Ele passa pela Anvisa e como a gente está em vigência de uma pandemia, esse teste é liberado e feito um duplo cheque, digamos, pela Fiocruz, pelo Instituto de Qualidade da Fiocruz. Então, são 2 institutos para validar esse teste. No site da Anvisa estão todos os testes que eles liberaram. São 17 testes, no total, entre eles PCR, sorologia E tenho aqui todos eles com nomes muito estranhos, doutora. Não, é outra língua, né? A doutora falando aqui é outro idioma. Então, eu acho que quem tiver curiosidade, se fez um teste aprovado pela Anvisa, adequado, de fato, entrar no site da Anvisa, do Ministério da Saúde, no último boletim, que foi de ontem. Eles estão, os testes todos determinados lá. Doutora, eu costumo falar com os médicos, a gente tem a oportunidade, o privilégio de entrevistar aqui, porque a gente aprende diariamente. Sim, aliás, perceba também que vocês estão aprendendo com esse novo vírus, é muita novidade. Todos os dias. Se algum médico falar, eu sei, é assim, é isso,
Desconfia. Pode desconfiar. Mas fala para ele ir embora. E até para você traçar estratégias de combate. Então, muito se fala, o isolamento depende muito, tem pessoas que vão ser contaminadas e vão apresentar imunidade. E aí a gente tem notícias na Coreia de que as pessoas estão dando positivo, mesmo depois de terem ficado doentes. Qual o seu parecer diante disso? Está ficando de novo doente. Não, apresenta o vírus, elas são testadas. Pega de novo o vírus. Exatamente, e pode continuar transmitindo. Porque isso eles ainda não sabem, de fato, esse IgG, que tudo baseado nesse boletim do Ministério, esse IgG detectado, eles podem fazer uma reação cruzada com outros coronavírus, que sempre existiu. É que o Covid que foi descoberto novo em 2019, ele pode, esse anticorpo, ele pode fazer uma reação cruzada, o que seria? Quando você faz o exame, você detecta o anticorpo, mas ele pode ser contra outro coronavírus. Não especificamente esse. E não especificamente esse. O novo coronavírus. Exatamente. Então, é isso que eles estão testando para avaliar, por isso que você tem que tomar muito cuidado com esses testes, vou desesperadamente fazer um teste, porque às vezes e quem tem que ler esse teste tem que ser alguém que entenda sobre isso. Porque eu tenho amigos, por exemplo, não médicos, que saíram desesperados em fazer o teste. E conseguiram em algum... Dá um falso negativo. Pode ter um falso negativo. E isso dá insegurança de duas coisas. Uma, que não teve. Dois, que... teve e se curou. Teve e se curou. E assim, na verdade, você não tem um resultado fidedigno. Isso não é... E aí essas pessoas vão... pode pegar de novo, Isso, de repente, e vai continuar transmitindo para outras pessoas que é o mais grave. Exato. O mais importante é a transmissão. Então, nesse momento, a mensagem que tem que ficar, se todo mundo quer voltar logo para as ruas, precisa agora ficar em casa. Não adianta querer ir para a rua e querer que tudo acabe rápido. E quando voltar para a rua, talvez seja bom voltar de máscara, todo mundo, não, doutora? Devagarzinho, vão ser as orientações do governo, fato. Porque as pessoas vão estar assintomáticas, você não sabe quem está, quem não está. Por isso que é fundamental que a doutora disse, a gente tem que reforçar aqui. O melhor tratamento no momento é ficar em casa, o melhor tratamento é o isolamento. O isolamento, isso sem dúvida. O mundo inteiro deixou claro que esse é o melhor tratamento neste momento. Vamos curar o vírus? Não vamos. Vai desaparecer o vírus? Não vai desaparecer. Mas não pode todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, porque a gente não tem estrutura. Tá. A pandemia, a gente continua daqui a pouquinho a entrevista com a doutora Lígia Machado, chefe do Serviço de Imunologia da Beneficência Portuguesa. A pandemia do novo coronavírus tem aumentado a procura pelo atendimento virtual de pacientes, a chamada telemedicina. E é difícil acreditar que a modalidade, que até então não era liberada no Brasil, não permaneça após a passagem desse período crítico da doença. Veja com o Jonas Campos. O Leandro e o Kanashiro inovaram em meio à crise do novo coronavírus e, junto com mais um sócio, criaram um aplicativo que já atende à distância pacientes em mais de 64 países. O nosso projeto surgiu através de um bate-papo. A gente estava incomodado com o que estava acontecendo. O primeiro caso tinha chegado no nosso país e a telemedicina, ao mesmo tempo, tinha sido liberada. Então, a gente sentiu essa dor de precisar ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, a tecnologia ajudando a gente nesse processo. A partir desse momento, a gente desenhou o projeto e nasceu a Missão Covid, que nada mais é do que levar assistência médica e orientação de forma 100% gratuita, conectando médicos de forma voluntária a pacientes que possuam sintomas do Covid-19. Uma plataforma que permite que o Leandro e os mais de 700 médicos voluntários já cadastrados no aplicativo prestem suporte a diversas regiões, como a da Josiane, do Pará. Não estava querendo acreditar que eu tinha sido contaminada. Muita febre, muita dor no corpo, a falta do paladar, a falta do olfato e a dor de cabeça. Só que já tem 2 dias que a minha filha teve, que ela dorme comigo,
parece-me que a minha irmã agora também está, que ela também mora aqui, só que está em outro quarto. Já está a minha irmã e meu primo com dor de cabeça, dor no corpo e febre. Tem mais alguém que mora e não está doente? Tem. Ainda tem o meu filho, o meu sobrinho e o meu cunhado. As pessoas que estão doentes ficarem de um lado e as que não estão doentes do outro. Isolar as pessoas que estão doentes para não contaminar os outros. Porque a doença em você provavelmente, muito provavelmente, vai evoluir na forma benigna, você vai curar, vai ficar boa. Oh, Senhor, amém. Os pacientes ficam realmente muito satisfeitos, porque muitos deles estão em pequenas cidades do nosso Brasil, onde a gente sabe que, infelizmente, a assistência médica é desafiadora. Então, a gente consegue ajudá-lo ainda mais nesse cenário onde o sistema está com uma sobrecarga muito grande. E os médicos, com certeza, eles ficam muito felizes, principalmente médicos mais velhos, que têm problema de saúde, que estão no grupo de risco, eles conseguem exercer a profissão e entregar assistência para todos os pacientes. Desde o dia 23 de março, já foram mais de 11 mil atendimentos realizados no aplicativo Missão Covid. 21 mil pessoas já passaram pela plataforma. Em meio à pandemia, a telemedicina já traz resultados interessantes ao orientar a população e, claro, ajudar a evitar a sobrecarga das emergências nas unidades de saúde. Segundo pesquisa realizada com os médicos do aplicativo, 53,7% dos pacientes iriam para o hospital se não fosse o atendimento realizado pela plataforma Missão Covid. A mesma pesquisa aponta ainda que 45,3% desses atendimentos consideravam a Covid-19 como hipótese de diagnóstico, mas que em apenas 13,8% houve de fato a recomendação para o deslocamento até o hospital. No Brasil, a lei que libera o uso da telemedicina em caráter emergencial foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União. Apesar do momento específico de crise, é difícil não acreditar que a medicina à distância tenha chegado para ficar. Cada vez mais brasileiros aderindo a esse tipo de solução, a esse tipo de serviço, até mesmo porque ela traz um valor agregado, diminuindo o impacto que a gente tem nas nossas unidades de saúde, na infraestrutura como um todo. A telemedicina já está muito bem estabelecida fora do nosso país, principalmente Estados Unidos e Europa. E agora veio para ficar, sem dúvida, é uma maneira da gente tratar o paciente de maneira democrática, com um custo muito mais acessível, e a nossa acessibilidade, a gente consegue chegar em lugares que antes eram difíceis de chegar. E agora sim, vamos tentar falar ao vivo por Skype com o Marcelo da Rocha Carvalho, que é psicólogo e terapeuta comportamental infantil pela Universidade Católica de Santos e psicoterapeuta comportamental e cognitivo especializado pela USP. Vamos tratar dos efeitos da pandemia no nosso comportamento. Doutor, o senhor está me escutando? Ele nos ouve. Ele nos ouve e nós não o ouvimos, né? Estamos com esse detalhe no áudio. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar para a semana que vem, para amanhã, né? Ou para outro dia que ele tiver disponibilidade, o Marcelo da Rocha Carvalho, psicólogo e terapeuta comportamental infantil. Muito importante falar com ele de como que a gente vai detectar que uma criança, por exemplo, está com o início de uma depressão, porque a criança ficar trancada em casa, uma criança pequena, a gente não sabe, né? Eles não sabem também se expressar. Então, esse assunto é muito importante. A gente retoma o contato com ele amanhã ou no dia que ele tiver disponibilidade. Combinado, produção? Entre outros assuntos relacionados à mudança de comportamento em tempos de pandemia. Sim, nosso comportamento Conversávamos também. nos bastidores, o mundo não será o mesmo depois de passar esse caos da Covid-19. Não, acho que não. A gente volta agora a conversar com a doutora Lígia Machado, que é chefe do Serviço de Imunologia da Beneficência Portuguesa. Ela também trabalha lá no Hospital Samaritano. Conheci até o outro doutor aqui da reportagem. Esses programas são vários médicos maravilhosos que temos aqui a oportunidade de estarmos juntos com eles. Doutora, em Santos, tem aqui, olha, no litoral de São Paulo, no Hospital Santa Casa, existe um modelo de teste Covid-19 por drive-thru. Olha que coisa chique. Mediante pagamento de R$250, que pode ser parcelado, qualquer um pode ser submetido a esse teste. Esse tipo de teste também funciona agora no drive-thru? Na verdade, o que tem que ser, primeiro, checado se esses testes são liberados se é um desses 17. Se são um desses de 17. E é bem importante ficar atento a
um modo de coleta, um modo de armazenamento e profissionais da saúde treinados adequadamente. Os testes liberados no momento da Anvisa, eles estão sendo liberados primeiramente para profissionais da saúde, profissionais de segurança e familiares que convivem com esses profissionais. Mas o objetivo do Ministério é tentar testar cada vez mais a população. Sendo, de fato, algum desses testes que já foram testados e avaliado um pouco melhor a qualidade deles, se viabilizado, não vejo problema em ser realizado. Doutor, agora falando até da sua experiência também nos hospitais que você trabalha, tanta coisa, a gente volta à questão da novidade que é esse vírus, tanta gente falando que é do grupo de risco, dos velhinhos, os idosos, hipertensos, diabéticos, e de repente obesos. Um número assustador hoje revelado pela Secretaria Estadual da Saúde, que 63,3% das pessoas internadas têm menos de 50 anos. Tem também já um posicionamento em relação a isso, as razões que podem levar um grupo que, na verdade, não era de pessoas, original, pessoas né? mais jovens e que ocupam um grande espaço no sistema de saúde? Na verdade, essa população ainda eles estão avaliando, eles estão estudando. Eu não vou saber te passar exatamente por que essa população está sendo muito afetada, mas eles estão estudando os motivos. Talvez tenha a ver com a nossa população, em comparação com os outros países, ser uma população efetivamente mais jovem. A gente teve um carnaval, e então pode ter várias coisas que tenham influenciado. Tem estudos tentando avaliar isso. Eu, pessoalmente, não sei te Mas é o que responder você vê isso. também nos hospitais onde você trabalha, essa população mais jovem sendo infectada? É assim, eu trabalho na beneficência e no Samaritano mais na pediatria. Na pediatria... Praticamente zero. Praticamente zero. Na beneficência, eu não acompanho, como eu faço só a imunologia, Perfeito. Eu acabo não vendo tantos adultos, então não sei te responder. Perfeito. Mas eu acredito que esses estudos, eles estão em vigência. E é bem importante a gente acreditar que a gente vai ter estudos aqui no Brasil mostrando o porquê da nossa população realmente ter sido um pouco mais diferente dos outros países. Tá certo. Doutora, a gente ouve aí que talvez o governador, né, deu uma liberada aos pouquinhos aí para as pessoas voltarem a trabalhar e tudo mais. O presidente também disse que quer que a quarentena termine e tudo mais. Pelo que a senhora tem acompanhado e visto no dia a dia no hospital, a senhora acha que vai ter ainda um pico maior da doença? O que a gente pode prever daqui para frente? Assim, na verdade, nos hospitais que eu trabalho, eu acho que a gente tem que falar em global. Eu acho que talvez tenha assim, um pico, não nos hospitais que eu trabalho, mas eu acho que tem um pico, sim. Acho que vai ter, que vai ter. Mas isso o mais importante é o dia a dia. Cada dia a gente avaliar, cada dia a gente ver como está se comportando e até essas medidas serem tomadas baseadas nisso. Não dá para a gente prever daqui 15 dias como a gente vai estar. Eu acredito que ainda teremos um pico, sim. Mas pelo que eu estou vendo e estudando. Né? É matemática a coisa. Mas eu acho que a gente tem que ver o dia a dia. Nesse momento, o isolamento é o mais importante. Até na nossa vida também, né? Antes a gente fazia tantos planos, né, para o futuro. Eu estava lendo exatamente. sobre isso. Isso basicamente, eu não sei o que o psicólogo ia falar, mas eu acho que hoje em dia, eu, como sendo pediatra também, eu converso bastante. Junto com o Leandro, o Kanashiro é pai de 2 pacientes minhas por muita coincidência. E eu tenho bastante acesso aos meus pacientes e eu converso. E isso é uma coisa muito importante.
se aproximar, tentar flexibilizar um pouco algumas coisas que eu acho que as crianças estavam já sendo muito pressionadas, as mães muito pressionadas, com muitas regras. E agora, nesse momento, tentar conseguir viver um pouco a família, que é o que a gente tem ali de mais importante, quem está junto com a família. No meu caso, meus pais estão longe e eu, como sou bem certinha, disciplinada, eu falei, vocês mesmo, porque eles não se comportam, né? Eu falei, culpa minha se acontecer alguma coisa, não vai ser. Então, eu acho que nesse momento, mesmo as crianças, flexibilizar, tentar entender o que elas estão sentindo, tentar ir pelos caminhos. Flexibilizar como, doutor? O que a gente pode não ficar assim, a escola faz a aula para não perder tudo, mas estava conversando outro dia com uma amiga, o inglês, ele tem 5 anos. Será que ele precisa hoje falar inglês com 5 anos? Será que ele não pode esperar 6 meses? Ele não presta, ele presta atenção? Não presta. Então, tentar atividades que interessem a criança, que estimulem a criatividade e perceber. Eles estão ansiosos, de fato, porque eles estão presos. E tentar identificar no que eles têm prazer. Ele identificou que gosta de pintar, estimula, talvez aquilo vai estimular a criatividade da criança. Enfim, relaxar, não se cobrar tanto. Não se cobrar e não cobrar das crianças, e não se culpar tanto. Hoje eu não limpei a casa. Tudo bem, limpa amanhã. E assim... É isso mesmo. Nossa, eu vou levar a doutora para minha casa, gente. Não quero que ela vá mais embora aqui, porque... Eu sou a favor do mindfulness, yoga. Isso é muito importante. Isso ajuda bastante. Tem bastante... tem aplicativo, tem YouTube, yoga para criança, yoga para mãe, de tudo que você quiser tem hoje em dia. Perfeito. Doutora, a gente vai agora para o nosso giro de notícias, falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Após a paralisação completa dos grandes eventos esportivos no Brasil e no mundo, algumas ligas já fazem planos para a retomada das atividades. Pois é, segundo o jornal Gazeta dello Sport, a Federação Italiana de Futebol montou uma comissão de médicos esportivos com o objetivo de criar um protocolo de segurança e combate ao novo coronavírus para que os clubes possam voltar a treinar no próximo dia 4 de maio. O documento já foi redigido e encaminhado para o Ministério do Esporte, que deve emitir um parecer até a próxima quarta. A União das Associações Europeias de Futebol planeja retomar as competições nacionais no continente em junho, Celso. Bom, a Liga Brasileira de Basquete Feminino convocou uma reunião para o próximo 5 de maio. O encontro com representantes das equipes que participam da competição e da comissão de atletas visa estabelecer parâmetros para o retorno do torneio com base nas orientações das autoridades governamentais da área da saúde. A entidade estabeleceu um prazo mínimo para a paralisação do campeonato. No melhor cenário possível, os jogos não voltam a acontecer antes do próximo dia 20 de junho. Por outro lado, crescem as incertezas sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 já. Depois do principal executivo do comitê organizador local ter afirmado que não há como garantir 100% a realização da Olimpíada, foi a vez do infectologista japonês Kentaro Iwata, professor do Departamento de Doenças Infecciosas da Universidade de Kobe, lançar mais dúvidas no ar. De acordo com o especialista, o evento só poderia acontecer normalmente se o novo coronavírus estiver controlado no Japão e no resto do mundo até o próximo ano, o que parece improvável. A disputa das competições sem a presença de público seria uma alternativa para não cancelar novamente o evento. Bom, outra solução seria a criação de uma vacina, mas nem todo mundo parece empolgado com a ideia. O tenista sérvio Novak Djokovic se pronunciou contra uma eventual vacinação obrigatória para o reinício das competições.
ao apontar que as viagens serão o principal obstáculo para a retomada do circuito de tênis. O atual líder do ranking mundial afirmou que não gostaria que alguém o obrigasse a se vacinar para poder viajar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 pesquisas para imunização da população estão em andamento, 3 em fase de testes clínicos. Enquanto a vacina não chega, a Covid-19 vai fazendo mais vítimas no mundo do esporte. O ex-piloto da Fórmula Indy, Bob Lazar, faleceu neste sábado aos 81 anos. O norte-americano entrou para a história ao receber o título de melhor novato da categoria na temporada de 1981. Os Estados Unidos já registram mais de 40 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Você segue acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Doutora, dá pra gente esperar o que seria mais fácil agora a gente acontecer? Uma vacina sair no ano que vem, de repente, quem sabe, que maravilha seria, ou uma cura, um remédio que fizesse um efeito? Vacina. Acredito que o ideal seria a vacina. O problema é que as vacinas para vírus, principalmente com esse tipo de vírus que tem essa mutação muito rápida, tem que se avaliar a durabilidade desse anticorpo também. Porque a vacina, o que é? É a imunização passiva. Você dá pedaços do vírus, estimula a sua imunidade e produz os anticorpos. E tem que ver essa durabilidade desse anticorpo. Então, isso é importante, que talvez seja o que eles estejam testando. Perfeito. Muito obrigada, doutora Lígia Machado, chefe do Serviço de Imunologia da Beneficência Portuguesa, aqui no nosso Plantão da Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos os telespectadores. Obrigada. Pessoal, uma boa noite e até amanhã, ao vivo, aqui no Plantão da Saúde. Boa noite.